Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para o nosso React da semana. Sim, vai ser só um React essa semana, porque vamos reagir a um álbum, exatamente, vamos reagir a ele, né? Porque não poderia deixar de ser. Lil Nas X está aqui no canal com o álbum Monteiro. Vamos reagir a este fenômeno, digamos assim, porque não tem outra palavra para dizer sobre esse cara, sobre tudo que ele lançou aqui, né? Tudo que ele está nos trazendo dentro desse álbum que tem 15 músicas. O total aqui que o Spotify dá de duração do álbum é 41 minutos e 17. Claro que esse vídeo não vai ter 41 minutos, calma, segurem aí, porque também já teve algumas músicas que passaram que a gente já ouviu. Então nós vamos ver aí o que Lil está nos trazendo, essa gravidez que agora realmente nasceu, né? O burburinho que deu por causa dessa gravidez, todo mundo falando, é porque a dor do parto, que você não entende, que não sei o que. Falou, deu burburinho, deu o marketing que ele quis, então vamos reagir a este álbum. Já deixa o joinha no vídeo e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui. Lembrando então que esse é o React da semana. Não pretendo trazer outro porque eu tenho certeza que esse vídeo vai demorar para ser editado, então, ai, tristeza. Vamos lá então começar já o álbum. A abertura do álbum é com a música Monteiro, Call Me By Your Name. Tem React aqui, depois eu deixo nos cards para vocês. A gente já ouviu, já sabemos o que é. A segunda música é Dead Right Now, Morra Agora Mesmo. Vamos lá, morra. Então, vamos ouvir a inédita. Vamos lá. Ó. Essa tá bem típico do próprio som dele, né? Do próprio que a gente conhece assim do rap, do hip hop, né? Algumas outras músicas estavam mais misturadas. Essa aqui a gente percebe mais a sonoridade que vem o consagrando dentro da indústria, né? Ó. Muito bem, primeira música então do nosso React, Dead Right Now. Ela dá uma quebrada, né? Para nossa sequência que temos dentro do álbum, ela dá uma quebrada no que tinha, porque nós iniciamos o álbum com Monteiro e a terceira música é Industry Baby, então dá aquela quebrada da sonoridade, porque as outras duas músicas que são single a gente sabe que são agitadas. Então a terceira música é Industry Baby, a quarta música então do álbum, That's What I Want, que seja do meu jeito, que seja como eu quero. A quarta música do álbum Monteiro.
Teve uma pausa a música, tá, gente? Não foi eu que pausei, não. Gostei. Acho que deu uma sequência, né? Tanto de Industry Baby agora pra essa, deu uma sequência de sonoridade. Me lembrou Old Town Road, né? O grande sucesso do Lil anteriormente, quando ele começou a carreira, me lembrou um pouco essa música. Não sei vocês. Tá aí, That's What I Want, Lil Nas X. Essa música também é single, ele lançou também essa música junto com, né, lançou como single e o clipe junto. Eu vou passar o clipe, tá? A gente vai ficar só focado mesmo no álbum pra gente, né, ter uma sequência, porque senão vai ser muita coisa e esse vídeo vai ficar extenso. Gostei porque ela teve uma sequência de ritmo agitada, o que a gente estava esperando que fosse, e é uma música curta, né? Ela não tem nem 3 minutos direito, então é uma música, não sei como que ele trabalhou dentro do clipe, mas então é a 4ª música deste álbum. Se vocês estavam com medo de tipo, ai, será que só os singles vão ser bons, né? As músicas que vierem no álbum não vão ser, mas vamos ver. A 5ª música desse álbum chama The Art of Realization, então vamos lá. No caso, ela é meio que um interlúdio, porque ela tem 24 segundos. Ele fala um negócio de felicidade, alguma coisa, eu não entendi muito bem esse áudio que tem, mas parece que me fala alguma coisa em relação à felicidade. Teve um rap ali que eu vi. E parece que dá a sequência à música seguinte, que é a parceria com o Elton John, One of Me, né? Apenas pra mim. Seria uma coisa assim, é pra mim, eu sou o único, entendeu? Então, vamos então para a segunda parceria, mas a primeira parceria inédita que a gente tá ouvindo. Vamos lá. É meio que tipo, diga que você é pra mim, né? Diga que você é único pra mim. Ou você é um pra mim, né? Você não é pra todos. Uma dúvida nessa música, eu não prestei, posso não ter prestado atenção ou pode ter me fugido muito a ideia, mas cadê a voz do Elton John? Desculpa, eu acho que eu devo ter perdido em algum momento a voz do Elton John na música, porque não me soou. Aí eu pulei uma música, né? Bacana. Eu errei a música, tá, gente? Não é na sequência, é porque tá no aleatório aqui. Eu vou explicar depois por que eu pulei. O One of Me, então, é a parceria com o Elton John. Perdi a voz do Elton John na música. É suave a música, eu acho que não é potencial pra single, mas acabou, eu perdi a voz do Elton John em algum momento ali da música, não sei. Eu pulei porque acabou indo no aleatório. A sequência do álbum de Art
The Art of Realization não era parceria com Elton John, é a parceria com a Doja Cat. Depois, pra quem viu lá atrás vai entender agora o que eu falei. Então é a música Scoop. Então na sequência é Scoop e depois vem a parceria com o Elton John. Eu vou deixar assim mesmo nessa confusão que deu, porque senão vai dar muito trabalho para fazer o corte. Então vamos com o Scoop com a Doja Cat. Vai. Vamos lá, Doja. Muito bem, agora sim, organizamos a sequência Scoop, parceria com a Doja Cat. Eu acho potencial para single, hein? A parceria com o Elton John, eu acho que essa vai ficar devendo. Mas, enfim, já corrigi agora a sequência. Temos muito mais, então segurem aí, meus queridos. Vamos então para Lost in the Citadel. Tudo bom? Eu tava esperando um rock, uma coisa assim, porque de repente ele gritou na música. Opa, não, por enquanto não foi. Muito bem, eu gostei de Lost in the Citadel. Foi diferente, achei interessante. Porque eu tava esperando justamente um rock, aí depois veio. Não ficou aquela coisa de ser sempre rap, hip hop, ele conseguiu dar uma diversificada. Ele já tinha dado nos singles, é claro, mas agora ele conseguiu dar uma diversificada ainda mais no álbum e eu achei bastante interessante. Vamos então na sequência deste álbum, Dollar Sing Slime, parceria com a Megan Thee Stallion. Vamos ver o que esses dois aprontaram nessa música. Ela dá uma sequência da música anterior. Agora, ó, mudou tudo. Vai.
Ela falou porn? De pornô? Meu pai. Muito bem, eu senti que ela falou um porn ali, depois eu vou até procurar de ler tua música para não confundir. Se vocês já sabem o que foi que a Megan disse na música, deixa aqui embaixo para mim. Gostei, olha, posso dizer para vocês que as parcerias com a Doja e com a Megan, por enquanto eu acho que merecem clipe sim. Eu não gostei muito da parceria com o Elton John, no final depois eu dou até um veredito, né, das músicas que chamaram bastante atenção para mim, mas por enquanto tá sendo assim. A sequência é Tales, eu acho que deve ser assim que fala, Tales of Dominica. Tem alguma coisa a ver com o país? Vamos na sequência. Muito bem, Tales of Dominica. Quebrou um pouquinho a sequência do álbum, mas eu gostei. Achei bem interessante essa quebra de sequência. A gente também já ouviu a música seguinte, que é Sun Goes Down. Ela teve clipe, né? Agora eu não me lembro, mas a gente já ouviu. Essa música já passou, não passou por aqui, mas eu já ouvi a música. Se passou, depois eu ponho aqui pra vocês. Na sequência, então, temos Void. Acho que é assim que fala o nome da música. Vamos então pra ela. Oh. Ah, mas é muita petulância querer dar um agudo, né? Mas enfim, essa então é Void pra vocês. Mudou, né? Temos uma quebra até de ritmo, né? Não é exatamente o rap hip hop que a gente tá acostumado, mas essa quebra de ritmo bastante interessante. Estamos chegando então já no final, as 3 últimas músicas do álbum, então vamos para Don't Want It. Vamos lá. Tem esse áudio aí no meio, né, falando sobre ele ter conseguido a primeira posição com o Monteiro. Levando em consideração a letra da música, era alguma coisa que ele não queria. E levando em consideração ao título da música, né, eu não queria isso. Olha, é algo de se pensar, principalmente pelas críticas que ele teve no momento do próprio lançamento, né, do próprio clipe em si, é uma coisa pra gente se pensar.
Muito bem, Don't Want It. Eu acho que tem a ver com isso, né? Principalmente por esse áudio que a gente tem das pessoas falando, primeira posição na Billboard, nos charts e tal. Eu creio que seja assim. Depois como eu tô trazendo aqui o react mesmo, né? Eu não tô baseando em histórias, em análise, isso aí é um outro tipo de vídeo. Eu tô reagindo principalmente à melodia, à música, o que a gente pode entender em relação à letra. Então fica basicamente assim. Não tô aqui para analisar o álbum, tal e tudo que ele tá falando. Claro que ele disse, né, nas entrevistas que ele traz esse álbum para abalar. Ele quer abalar as estruturas, então é isso que ele traz pra gente. Vamos então na sequência, as duas últimas músicas. Life After Salem, que seria depois, né, o Salem, ele seria uma coisa mitológica, né, meio que vamos alcançar lá em cima, né, então vamos lá. Gente... Muito bem, eu gostei desse flertar dele com o rock. Tem pelo menos duas músicas aí eu percebi. Gostei. Ele acho que se quiser fazer mais pra frente aí um pouquinho de rock, né, no mínimo um EP assim de rock, acho que ele vai se dar bem. Pra gente encerrar então este álbum, And I Dreaming, com a Miley Cyrus. Então, encerrando, fechando aí, vamos ver se fecha com chave de ouro mesmo, esta parceria Lil e Miley. Vamos lá. Os passarinhos. E ele fecha a música meio que com uma cachoeira, né, uma cascata. Pode ser até a ver com o lago, né, com a água que tem na foto de capa do álbum. Então é assim que fecha. Uma música até meio romântica, né, meio dramática com a Miley Cyrus para fechar, exatamente, fecha. Eu gosto que as músicas, a maioria das músicas dos álbuns, elas são mais suaves e tal. Poucas vezes você vê uma música assim para bombar e tudo, justamente para você fechar o ciclo ali muito bem. Assim, no resumo total deste álbum, para a gente não continuar ainda mais extenso dentro dele, eu achei perfeito para abertura de carreira, um debut maravilhoso do Lil dentro da Billboard, né, dentro da própria indústria. Algumas músicas se destacam, outras nem tanto, algumas vão passar despercebidas e outras seriam, não sei se ele vai trabalhar mais em clipe, pode ser que ele trabalhe, vamos esperar aí uma Dua Lipa 2.0, que ele trabalhe mais em clipes, traga mais singles e mais parcerias. Eu acho que as parcerias com a Doja, com a Mega e com a Miley podem se destacar aí para serem possíveis clipes. Mas vamos ver o que acontece. Para mim foi maravilhoso a abertura. Lil abriu aí
maravilhosamente bem. Claro, agora a gente tem que analisar as músicas, nós temos que analisar as letras, saber tudo o que ele quis passar de mensagem pra gente, justamente aí pra vir, sei lá, se vocês quiserem depois eu posso até trazer aqui um vídeo de análise das músicas e de análise de todo este álbum Monteiro, mas eu achei bastante interessante e muito bem estruturado esse álbum para uma abertura aí de carreira, né, para debutar aí na indústria musical. O que vocês acharam de Monteiro? Deixa o joinha nesse vídeo, comenta aqui para mim qual que é a música que se destaca para você, se inscreva no canal e siga as minhas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Ok, gente, até a próxima semana, tchau para vocês!